Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Matos Rosa. Sem prejuízo daquilo que direi a seguir sobre o Congresso do PSD, queria felicitar o Sr. Deputado e o seu partido pela realização do Congresso, mas o Sr. Deputado tem que dizer-lhe que, na declaração política, o Sr. Deputado fez jus àquilo que foi a discussão que ocorreu no Congresso do PSD, que foi uma discussão que procurou criar ilusões e fugir às responsabilidades. Aquilo que os senhores têm andado a fazer durante estes últimos meses foi aquilo que repetiram no Congresso e que o Sr. Deputado uma vez mais trouxe à Assembleia da República naquela declaração política. Criar ilusões e fugir às responsabilidades. O Sr. Deputado faz um esforço hercúleo, reconheça-se, um esforço hercúleo para ignorar toda a responsabilidade que o PSD tem na situação em que estamos e no agravamento da situação que ainda hoje estamos a viver. O Sr. Deputado falou do alto daquela tribuna sobre a natalidade, mas não quer assumir responsabilidade pelo que este Governo fez ao arruinar as vidas aos jovens casais que se veem impossibilitados de ter filhos porque não têm emprego, porque têm baixos salários e são obrigados a emigrar. O Sr. Deputado falou da dívida e do regresso aos mercados, como se fosse uma grande conquista voltarmos à roleta da especulação. Mas mesmo assim não refere o facto da dívida ter aumentado em termos absolutos e em termos proporcionais do PIB nos últimos anos e de os senhores estarem a hipotecar o futuro do país, coisa que diziam que não iam fazer, com emissões de dívida a juros impagáveis. O Sr. Deputado falou naquela tribuna de reindustrialização, sem querer assumir responsabilidade nenhuma pelo encerramento de milhares de empresas no nosso país, nomeadamente no setor da indústria, até algumas das quais com a ação direta do Governo, como é o caso dos estaleiros navais de Viana do Castelo. O Sr. Deputado falou do alto daquela tribuna do combate à dependência do país, mas não deu uma palavra para falar das privatizações, processos nos quais os senhores têm utilizado para entregar ao capital estrangeiro empresas fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, Sr. Deputado, os senhores não querem assumir responsabilidade rigorosamente nenhuma por estarem a arrastar o país para o buraco para que estão a arrastar. Mas, ainda assim, não se coíbem de utilizar o discurso das ilusões pré-eleitorais. Falar em ilusões pré-eleitorais, algumas delas até muito difíceis de compreender, como essa coisa de a economia está melhor, mas a vida das pessoas não está. Há de explicar-lhe o Sr. Deputado Matos Rosa, afinal de contas, que conceito é esse de economia que os senhores têm nas vossas cabeças, em que a economia não está ao serviço das pessoas. Sr. Deputado Matos Rosa, se a vida das pessoas está pior, é porque a economia nacional está pior. Mas, Sr. Deputado, gostava de colocar a questão relativamente às perspectivas de futuro que os senhores quiseram dar ao país com aquele Congresso. Porque, relativamente às perspectivas de futuro para o país, Sr. Deputado Matos Rosa, aquilo que saiu do Congresso do PSD é preocupante. Os senhores não têm uma palavra para a devolução dos salários, a devolução das pensões, a devolução do emprego que foi destruído, a devolução dos subsídios de desemprego aos desempregados, a devolução dos transportes e das consultas aos doentes, a devolução das freguesias às populações. Não têm uma palavra para referir a necessidade de devolver as bolsas da ação social escolar aos estudantes que são impedidos de estudar por não terem recursos económicos. Não há uma palavra sobre isso. E o Sr. Deputado Matos Rosa, parece que a única coisa que os senhores tiveram para devolver ao país neste Congresso do PSD foi Miguel Relvas. Foi Miguel Relvas a única perspectiva de futuro, de devolver alguma coisa ao futuro do país, foi devolver Miguel Relvas. De resto, recuperando um dos principais protagonistas deste Governo de muito má memória. E não é de má memória por questões académicas. É o protagonista de má memória pelo compromisso e pelo papel destacado que assumiu nesta política que arruína o país, que rouba os trabalhadores e o povo e que tem afundado o nosso país para terminar, Sr. Deputado. E que tem hipotecado o futuro. E, portanto, Sr. Sr. Deputado Matos Rosa, gostava que ainda nos pudesse dizer pelo menos isto. Daquele Congresso do PSD saiu a perspectiva de devolverem alguma das coisas que foram roubadas aos portugueses nos últimos anos, ou sobre isso continuamos na mesma?